Olá pessoal, eu sou Adalberto Benhaja e a gente começa agora mais um Integrando a Segurança dentro do canal do CT Segurança. Bom, antes de mais nada eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar um joinha e ativar as notificações. No programa de hoje a gente vai falar sobre pré-vendas, qual a importância e as funções desse departamento dentro de uma empresa integradora de projetos de segurança. Bom, em alguns segmentos o pré-vendas ele tem um papel de atuar antes do departamento comercial, seja fazendo a gestão do lead, os status do lead ou uma filtragem da oportunidade para que seja direcionado para o comercial aquelas oportunidades efetivamente mais quentes que tenham mais chances do vendedor efetivar, concretizar a venda. Dentro do nosso segmento é bem diferente as funções do pré-vendas e a gente vai falar um pouquinho a partir de agora. Bom, nas empresas integradoras, às vezes a gente vê a questão onde o vendedor acaba sobrando para ele a responsabilidade de definir o produto a ser usado no projeto e às vezes até desenhar o projeto, além de todas as responsabilidades e conhecimentos que um vendedor já precisa ter, como a questão de estratégia de preço, apresentação para o cliente, argumentos de venda e etc. E temos outras empresas onde fica para o departamento técnico ou departamento de engenharia fazer essas definições, ou seja, o departamento técnico é quem define o que pode ser ofertado e vendido para os clientes. Em ambos modelos, nós temos algumas considerações aí para fazer, mas bem resumidamente. Quando isso está na mão do comercial, muito provavelmente o comercial ele é mais agressivo. Na dúvida se essa solução vai dar certo ou talvez não vai dar certo, o comercial vai falar, vai dar certo, vamos oferecer para o cliente. Já o departamento técnico, o departamento de engenharia, tende a ser mais conservador, porque depois é ele que vai lá no finalmente implantar o projeto. Então ele tende na dúvida entre se tem chance de dar certo e um pouco de chance de não dar certo, é bem capaz que o departamento técnico vai falar não vai dar certo e às vezes acaba bloqueando de ser comercializada uma determinada solução. E a gente sabe que no dia a dia não é isso que os clientes esperam. Os clientes possuem dores e eles esperam que a empresa de integração resolva as suas dores tanto e balanceando tanto na questão técnica de algo que funcione, que seja estável, que seja um bom produto, quanto nas questões comerciais. Preço acessível, uma boa condição comercial, que tenha sido apresentado de uma forma condizente, com argumentos que facilite o cliente vender internamente dentro de uma empresa ou do condomínio. Então, sabendo que é isso que os clientes esperam, cada vez mais é importante a gente ter o papel de uma pessoa ou um departamento que faça a integração entre o departamento comercial e o departamento técnico. Então, o pré-vendas ele acaba precisando ser aquela pessoa mais imparcial, que precisa ter o feeling comercial, não estamos falando de ter todo o conhecimento das estratégias comerciais, mas ele precisa ter um feeling comercial, como ele precisa saber também as dificuldades do departamento técnico, ele precisa conhecer os produtos, de forma que ele consiga, de forma imparcial, fazer a integração do departamento comercial com o departamento técnico, mas com o foco de atender o cliente final. Ou seja, o pré-vendas ele enxerga vendas como um cliente, enxerga o departamento técnico como um cliente, mas acima de tudo, atendendo esses dois clientes dele, pré-vendas vai atender o cliente final da empresa, do integrador, que é o que efetivamente pré-vendas auxilia em todo esse processo. Então a gente podemos chamar assim que o departamento de pré-vendas ele acaba sendo um grande integrador dentro de uma empresa de integração. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais das atividades efetivas que são responsabilidade do departamento de pré-vendas. Uma primeira é a questão de homologação de produtos. Como de prática, uma empresa integradora, ela não fabrica nada. O integrador é aquele que ele precisa conhecer o que existe no mercado, os fabricantes de hardware, de software, de infraestrutura, de acessórios, de uma forma que consiga unir tudo isso da melhor forma possível para conseguir entregar um projeto para o cliente final. Ou seja, um cliente nunca compra uma câmera de um integrador, nunca compra uma catraca de um integrador. O cliente ele compra projeto do integrador, onde dentro desse projeto tem a câmera, tem a catraca e diversas outras soluções, incluindo a mão de obra de implantação, mas incluindo a mão de obra intelectual do integrador,
que foi o que definiu o melhor projeto para atender o cliente. Então, o pré-vendas ele precisa ser o responsável por cuidar dessa homologação desses produtos. O integrador ele precisa ir no mercado e buscar aqueles produtos e soluções que mais compatibilizam com o DNA do integrador. Todo integrador, obviamente, precisa seguir as normas de instalação, as normas técnicas, procedimentos. Ok, isso é padrão. Mas é natural que cada integrador desenvolva o seu DNA, o seu estilo, a sua forma, da onde um cliente, ao olhar uma implantação, uma instalação, um projeto de determinado integrador, é muito fácil entender que esse projeto foi do integrador A, esse projeto foi do integrador B. Isso significa o integrador criar um DNA dele, uma marca dele, mesmo sem ele fabricar nada, mesmo ele utilizando os fabricantes disponíveis no mercado. Para isso é muito importante, na hora que o integrador for buscar no mercado aqueles fabricantes que ele quer trabalhar, que ele quer usar nos seus projetos, esse papel é muito importante ser feito pelo departamento de pré-vendas. Então, pré-vendas acaba sendo responsável por falar com os fornecedores, ir nas feiras, conhecer os produtos, testar os produtos, assistir treinamentos, discutir com fornecedores projetos, ideias, de forma que, depois de que o pré-vendas entendeu que determinado projeto ou determinada solução faz sentido para a sua empresa, cabe a pré-vendas trazer para dentro do integrador e aí discutir junto com o departamento comercial, junto com o departamento técnico, a sua visão, compartilhando com esses dois departamentos, para se definir se aquele produto faz sentido entrar no portfólio do integrador ou se não faz sentido. E se faz sentido, às vezes pode ser que precise de algumas considerações. E aí cabe sempre ao pré-vendas fazer essa interface, tanto com o fornecedor quanto com as pessoas internas do integrador, para fazer essa interface até se chegar ao ponto de homologar determinado produto, determinado fabricante, para dentro do portfólio do integrador. E aí entra um ponto que eu considero bastante importante e que seria bem bacana todos os instaladores e integradores praticarem mais. Não é muito interessante aquele integrador ou instalador que ele acaba revendendo qualquer marca, qualquer fabricante. Sabemos que diversos fabricantes são bons, têm suas características, mas como eu falei lá atrás, é muito importante você saber qual é o seu DNA, qual é a marca que você quer ter para o seu integrador, e aí buscar fabricantes que mais compatibilizam com isso. E não em cada projeto, agora eu vendi a câmera de marca A, no outro projeto eu vendo a câmera de marca B. Isso acaba não sendo tão interessante, você acaba não tendo um relacionamento tão forte com os fabricantes e até o cliente acaba não conseguindo saber direito, não entendendo direito qual é o seu propósito. Além, obviamente, o seu time comercial, o seu time de pré-venda, o seu time técnico, não dá para a gente querer imaginar que eles vão conhecer de todos os fabricantes que existem no mercado. Então, você definir aquele produto que mais gera fit com o seu negócio, com o DNA, do jeito que você quer oferecer solução para o seu cliente, mais fácil fica de a sua equipe dominar aquele produto e aí ter mais argumentos e mais chances efetivas de concretizar as vendas nos projetos. Bom, outra função de pré-vendas é o apoio para a definição das soluções propostas. Então, imagina que o departamento comercial é quem fez o primeiro approach no cliente, teve a primeira conversa, fez uma reunião, fez um levantamento, escutou as dores do cliente. Cabe ao vendedor trazer isso para dentro de casa e procurar pré-vendas para conversar. E aí essa conversa ela não pode se basear só tecnicamente. Essa conversa precisa ser, o comercial precisa munir pré-vendas de informações das dores reais que ele viu no cliente, dos pontos que o cliente reclamou, que hoje não está bom para ele, ou quais são os problemas que ele imagina resolver, mas também o comercial passar a questão do feeling comercial, de preço, de estratégia, compartilhar isso com pré-vendas, porque pré-vendas precisa tomar um cuidado muito grande de não ter um pensamento apenas técnico, apenas de colocar aquela melhor solução. Lembrando o que eu falei antes, pré-vendas precisa ser imparcial e ele sempre precisa conseguir fazer um rapport entre o que o cliente efetivamente precisa, aquilo que o comercial está esperando e o que a técnica vai implantar depois. Legal, mas nessa fase de apoio de soluções, então cabe ao pré-vendas fazer essa conversa com o comercial para fazer esse entendimento da solução, montar a topologia do sistema.
Como vai ser a arquitetura disso? Isso cabe a pré-vendas definir. Verificar a necessidade de equipamentos especiais. Então, imagina que num determinado projeto se chegou à conclusão de utilizar um produto que ainda não é comumente usado dentro do integrador. Legal, se identificado isso, cabe ao pré-vendas buscar o fabricante que atenda aquela solução, aquele produto, buscar preço, quais são as condições de comercialização. Aí talvez entre até um ponto onde pré-vendas vai precisar interfacear com o departamento de compras, com o departamento de logística do integrador. Isso é um ponto bastante importante. E aí entra o pré-vendas a função de planilhar todos esses custos. E aí seja independente da forma que cada integrador cuida disso. Se já tem um sistema, se tem um software próprio, se é uma planilha, ou se o pré-vendas vai desenvolver uma planilha específica para aquele projeto. Então, cabe pré-vendas planilhar todos os custos que aquele projeto vai ter, de equipamento, mão de obra, acessórios, infraestrutura, garantias, tudo isso precisa estar planilhado os custos. Feito isso, cabe a pré-vendas partir para fazer a montagem da proposta técnica, que é aquela proposta onde ele vai definir o escopo da solução. Então, sempre importante na proposta técnica, pré-vendas detalhar o que é que está sendo ofertado para o cliente com uma linguagem mais didática, fugindo muito do tecniquez, de forma que o cliente, ao ler uma página, no máximo 2, dependendo do tamanho do projeto, o cliente lendo aquilo, ele consegue ter uma visão ampla do que é que está sendo oferecido para ele. Em algumas propostas, cabe ao pré-vendas fazer toda a especificação técnica dos equipamentos que está sendo comercializado e tudo mais. Ou seja, aí pré-vendas com os custos montados e planilhados e com a proposta técnica feita, pronta, é onde ele vai interfacear com o comercial, porque aí entra o talento comercial para fazer a precificação, colocar efetivamente o preço que vai entrar naquele projeto, a forma que vai ser comercializada, aí entra as estratégias comerciais. Mas cabe a pré-vendas munir o departamento comercial de uma proposta bem elaborada, um escopo técnico no projeto bem escrito e todos os custos que envolvem aquele projeto. Nunca esquecendo daqueles acessórios, aqueles detalhezinhos, aquelas miscelâneas que se tivesse na mão do vendedor para fazer isso, muito provavelmente passariam batido. O pré-vendas precisa ter esse ponto de atenção, não pode deixar passar nada de custo que eventualmente precisa naquele projeto. Só finalizando nessa questão de proposta, imagina que então foi feito tudo isso, o comercial mandou a proposta para o cliente e aí entrou toda a fase de negociação. E aí é muito natural começar a ter as revisões de propostas, né? Onde o cliente manda, tira isso, coloca aquilo. E aí, obviamente, o comercial precisa sempre voltar para pré-vendas, para quando pré-vendas fazer a revisão dessas propostas, não ter nenhum erro de ter esquecido, de ter tirado alguma coisa que não deveria, ou ter incluído alguma coisa que também não precisava, e de repente o projeto ir se perdendo nas revisões de proposta. Aí depois de 5, 6 revisões, 5 meses de negociação, quando o cliente efetivamente aprova o projeto, de repente que vai se notar que alguma informação entre as revisões de proposta se perdeu, tanto para mais quanto para menos, e isso vai gerar um baita de um desgaste, e é exatamente isso que o pré-vendas precisa conseguir ajudar em toda a cadeia, em todo o sistema, a evitar que aconteça. Outro ponto, função de pré-vendas, as apresentações. No nosso negócio, a gente vende solução, a gente vende projeto, a gente vende uma coisa que não é tão palpável. É muito comum só a proposta comercial não ser o suficiente para você avançar numa negociação. É comum o cliente, depois que recebeu sua proposta, que leu sua proposta, ele pedir uma apresentação, onde ele de repente vai chamar outras pessoas, seja num condomínio, seja de uma empresa, para ouvirem o que você tem a dizer, para ajudar eles no balizamento, no entendimento das propostas que eles receberam. Bacana. Quando isso acontece, é um ótimo sinal. É uma ótima oportunidade a gente poder ir e fazer uma apresentação para o cliente. Se a gente tem essa oportunidade, a gente precisa ser matador nessa oportunidade. A gente não pode ir lá com PowerPoint simples, nem com PowerPoint desconexo, ou simplesmente com aquele PowerPoint institucional. Não é aí que a gente precisa chegar. A gente precisa ir com algo muito bem preparado, objetivo. Detalhe, muito bem preparado não significa uma quantidade enorme de slides, muito pelo contrário. Lembre-se que sempre que as pessoas cada vez têm menos tempo e precisam ser mais objetivas. Então essa apresentação ela precisa ser
bem feita, objetiva e falando de como você resolve a dor do cliente. Fuja nas apresentações de ficar detalhando tecnicamente os produtos. Foque em dizer para o cliente como a sua proposta, o cliente contratando sua proposta, você vai resolver a dor dele. Bacana. Montar esse PowerPoint ou essa apresentação, seja em qual sistema que você vai preparar essa apresentação, isso tem que ser função de pré-vendas. Porque pré-vendas foi quem entendeu a solução, que trabalhou, montou a proposta técnica e tem que ter o conhecimento da topologia do sistema, do que está sendo ofertado. Então, cabe a pré-vendas preparar essa apresentação, trabalhar em conjunto com o vendedor para munir o vendedor de informações para que o vendedor possa fazer essa apresentação lá na frente do cliente. Em alguns projetos, dependendo do tamanho do projeto, da complexidade, pode fazer sentido pré-vendas ir junto com o comercial. Mas o comercial ele precisa ter conhecimento de tudo que está sendo falado, porque obviamente o talento dele na apresentação comercial faz toda a diferença também. Durante a negociação, em alguns projetos, os clientes estão cada vez mais pedindo a prova de conceito, as chamadas POCs. Legal, principalmente quando você está comercializando algo diferente ou algo que ainda não foi vendido, ou então porque é uma integração um pouco mais complexa, a POC é muito bom, porque você consegue mostrar para o cliente que aquilo que você está ofertando realmente vai resolver a dor dele, como também serve para você ter o engajamento dos sponsors que você tem de fornecedores. Então, quando você precisa fazer uma POC, é super saudável você envolver os fabricantes envolvidos naquela proposta que você está ofertando. E buscar esse contato é papel de pré-vendas. Então, pré-vendas tem que ser o responsável por contatar os fabricantes, explicar qual a ideia do projeto, explicar o que o cliente espera com a POC, o que nós queremos de resultado com a POC e o que vai acontecer se aquela POC for aprovada. Então, esse contato com os fornecedores, definir ali como montar a POC na prática para fazer o cliente efetivamente visualizar a prova de conceito é uma função de pré-vendas. E aí, seja na POC ou até mesmo na apresentação comercial, dependendo da complexidade do projeto, qualquer envolvimento do fabricante pode ser interessante. Cabe a pré-vendas interfacear. Sempre tomando um certo cuidado, que quando você vai para uma apresentação, você levar 3, 4, 5 pessoas, às vezes pode não ser muito produtivo. O cliente pode se perder um pouco ali, ou você levar pessoas que vão ficar simplesmente quietas durante toda a apresentação. Ok, mas dependendo do tamanho do projeto, sentindo essa necessidade, pré-vendas é quem tem que fazer toda essa integração e contatos para que aquilo efetivamente possa acontecer. Durante as negociações, pode ser muito normal o cliente fazer devolutivas para o comercial, seja de que o preço está caro ou que tem um concorrente que aparentemente está com uma condição melhor. Legal. E aí é onde o comercial vai voltar em pré-vendas, e pré-vendas precisa ter a cabeça e a mente bastante aberta para ajudar o comercial a buscar alternativas, que às vezes aquilo que foi desenhado com pequenas modificações ou trocando uma coisa ou outra ali, a gente consegue ser mais agressivo no preço ou ter uma condição que combine mais com o que o cliente está precisando naquele momento ou que faça o cliente sentir mais confiança na nossa solução, na solução que nós estamos ofertando, do que eventualmente uma outra proposta que ele tenha na mesa dele. Legal, todas as funções que eu falei até agora são características de pré-vendas. Só que dentro do nosso segmento, que sempre tem particularidades, e essa é a graça do nosso segmento, eu entendo que pré-vendas não pode acabar apenas atuando no antes da venda. Quando o projeto está caminhando para o fechamento ou o cliente já sinalizou uma aprovação verbal, um ponto que eu acho super importante, que às vezes os integradores deixam passar, é a passagem de bastão de como o comercial vai munir o departamento técnico das informações do que foi vendido, de forma que a implantação seja de maior sucesso. E aí pré-vendas é fundamental nisso. Mesmo não sendo mais um pré-vendas, porque o cliente já deu sinais que vai aprovar ou já até aprovou verbalmente, é fundamental que seja feita uma vistoria mais detalhada, de repente, no local, um alinhamento melhor da planilha de custos, e isso, pré-vendas, é fundamental ele dar esse apoio, inclusive na questão dos projetos. Então, assim, todo projeto é necessário o integrador ter isso
no CAD, seja a planta abaixo, o posicionamento dos equipamentos, indicando qual modelo de câmera vai exatamente em cada lugar, qual câmera aqui, qual ponto que vai ter caixa de proteção, qual ponto que não é uma outra caixa de terminação, qual ponto que a infraestrutura é de uma bitola X, qual outro ponto que é uma infraestrutura com uma outra bitola, por onde o cabeamento vai, uma montagem, uma visada do rack, isso é super importante, porque às vezes a gente se trabalha tão duramente no projeto para fazer a venda dele, é vendido até os acessórios, porque pré-vendas pensou em tudo antes, porém depois essa informação não chega tão completa e precisa para o departamento técnico. Ou seja, tudo isso acaba sendo jogado fora, porque o projeto fica dependente do técnico, às vezes da ponta, para fazer a implantação e dificilmente o técnico vai ter o mesmo raciocínio que pré-vendas pensou ali na concepção do projeto. Então, no que o cliente sinalizou ou ao menos verbalizou ou aprovou efetivamente o projeto, é fundamental que pré-vendas finalize todas as documentações técnicas, então, croquis, posicionamento de equipamento, topologia, arquitetura da rede, isso para CFTV/IP, controle de acesso, alarme, com a planta baixa, com todo o posicionamento dos equipamentos, qual modelo vai em cada lugar, a visada do rack com a disposição dos ativos, onde vai ficar, e se o DVR vai ficar embaixo, se o gravador é em cima, se o patch panel é no meio, tudo isso, o ideal é que esteja já tudo desenhado por pré-vendas, de forma que isso vá para o departamento técnico, já que o projeto já está aprovado, agora chegou a hora do departamento técnico efetivamente assumir a função. Mas quando ele recebe toda essa documentação, o que o integrador está passando para o departamento técnico? Ele está passando aquela bola bem redonda de todo aquele trabalho que foi feito, desde quando o comercial identificou a dor do cliente e pré-vendas fez o desenho do projeto e que o cliente efetivamente aprovou, ou seja, o cliente espera que a dor dele vai ser solucionada com aquilo que ele comprou. Pré-vendas precisa ajudar para entregar para o departamento técnico toda essa documentação de forma mais precisa possível, para que aí o departamento técnico possa ir para a implantação bem amparado e sabendo de tudo que foi conversado. Olha que bacana o cliente saber que ele sempre falou com a mesma empresa. Pode parecer óbvio isso, mas a gente sabe que na prática não acontece. O cliente tratou alguma coisa com o comercial e na hora que o departamento técnico vai fazer a implantação, chega com um discurso completamente diferente. Então lembra lá atrás que eu falei que pré-vendas é um grande integrador dentro de uma integradora de segurança? Tá aí a função dele quando finaliza todo esse processo, ele consegue entregar toda a documentação do que foi tratado para o departamento técnico, de forma que o departamento técnico possa dar continuidade e partir por concretizar aquele sonho que foi prometido pelo departamento comercial. E aí, finalizando tudo isso, é saudável e eu recomendo fortemente que, feito toda essa documentação seja passada para o departamento técnico numa breve reunião de kickoff, onde pode sentar vendedor, pré-vendas e o responsável do departamento técnico. Não precisa ser uma conversa mais de 10, 15, 20 minutos, onde apenas seja mostrado a documentação, feito algumas observações e aí com isso a bola está efetivamente entregue ao departamento técnico que vai fazer a implantação para efetivamente entregar para o cliente o remédio que vai resolver a dor que ele tinha quando recebeu o comercial na primeira visita. Bom, pessoal, então no programa de hoje a gente conseguiu falar um pouquinho mais sobre pré-vendas e a importância desse departamento dentro de uma empresa integradora de soluções de segurança. Continue acompanhando a gente até o próximo programa. Um abraço.